Olá pessoal, vamos responder aqui um quesito que foi em provas, tanto daqui da Layout, como também em alguns concursos que apresentam esse quesito. Veja que o aluno perguntou o seguinte, olha lá, e a pergunta foi: quais as fórmulas que determinam o cálculo para obtermos as tensões e correntes de um transformador? A nível técnico, estamos falando sobre isso, né? Então a gente viu na aula passada que a nível técnico podemos considerar que a potência do primário é igual à potência do secundário. Isso é fundamental você saber. Então, potência do primário em watts é igual à potência secundária em watts. Aprenda isso, certo? Mas quem é potência? A gente viu que era voltagem vezes corrente. Então, voltagem do primário do transformador vezes a corrente do primário do transformador é igual a voltagem secundária do transformador vezes a corrente do secundário. Tem esse equilíbrio entre as potências, correto? Então, vamos lá para o primeiro caso. Aqui o primeiro. Qual a corrente do primário? Então, você tendo aqui a equação, é só estar igualando, né, aqui. Então, eu quero a corrente do primário. O que é que a gente aprendeu? Que quem está multiplicando o que a gente quer passa para lá dividindo. Então fica bastante simples. Olha, corrente do primário vai ser a voltagem do secundário, continuou aqui, vezes a corrente do secundário, dividido pela voltagem do primário. Aí alguns alunos dizem, professor, eu vou consertar com isso aqui. Eu digo, não, você não vai consertar com isso aqui. Isso aqui é para a gente resolver alguns problemas que vão existir, porque eu chego e digo, ó, o transformador tem 25 volts de secundário, tá? Tem uma corrente de, por exemplo, 0,5 de corrente, certo? Do seu secundário, alimentando o motor, e a voltagem do primário é 220. Qual é a corrente do primário? Aí você vai saber a corrente do primário para botar o fusível nesse transformador, que é no primário. Está entendendo? Ou então, pessoal, a nível técnico, você pode querer ter a questão de enrolar motores, enrolar transformadores, tudo é esse princípio. Então, a gente está estudando a nível técnico, pessoal. Não estamos estudando só para consertar o equipamento, é para aprender como é feito isso. Então, aprendemos agora qual a corrente do primário, que é a corrente do primário, essa daqui, voltagem secundária vezes a corrente secundária, dividido pela voltagem do primário. Agora, vamos estudar, vamos determinar agora qual a voltagem do primário agora. Então aí, pessoal, veja, modifiquei o que aqui? Só modifiquei aqui o que eu vou querer agora. Qual a tensão, que é a voltagem do primário, certo? Então, como eu sei que voltagem do primário vezes corrente do primário é igual a voltagem secundária vezes a corrente secundária, então simplesmente eu selecionei ele, né? Botei voltagem do primário, vai ser igual a quem? Quem ele está multiplicando? Corrente do primário. Então, ele vai passar dividindo. Ele veio para cá dividindo, tá vendo? Então, ficou a voltagem secundária vezes a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Então, em muitos quesitos, pessoal, é dado a voltagem do secundário, a corrente do secundário, do motor, da lâmpada, do circuito, a corrente do primário, para você saber qual vai ser a voltagem do primário. Ok? Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou agora determinar agora a voltagem do secundário agora, certo? Para modificar aqui essa fórmula para vocês, ok? Vejamos agora a mesma fórmula, tá vendo? A voltagem primária vezes a corrente do primário é igual a voltagem secundária vezes a corrente do secundário. O que é que a gente vai querer agora? Eu quero a voltagem do secundário. Para eu saber a voltagem secundária, simplesmente eu vou fazer o quê? Aqui está igualando, quem está multiplicando ele vai passar dividindo. Então ficou voltagem do primário, corrente do primário, dividido por quem? Pela corrente do secundário. Então, se eu desejo a corrente secundária, eu preciso ter no problema, e vai ser dado, a voltagem do primário, a corrente do primário e a corrente do secundário, para eu saber qual é a voltagem desse secundário. Ok, pessoal? Vejamos agora, pessoal, a gente vai querer calcular a corrente do secundário, do transformador, que a gente vai alimentar uma carga, certo? E como é isso? Então, eu vou ter que ter a igualdade, eu já sei, corrente secundária, né? Então, quem está multiplicando a corrente secundária? A voltagem do secundário vai passar dividindo. Então, fica, qual a corrente, que é a amperagem, do secundário? Corrente do secundário, olha aqui, ó, voltagem secundária passa dividindo e repete de cima, voltagem do primário vezes corrente do primário. Bastante simples. Então, dessa maneira, eu sei qual é a corrente do secundário que eu vou ter que ter nesse transformador para alimentar a carga. Faremos depois, em outros vídeos, alguns exemplos práticos para a gente colocar os valores para vocês saberem exatamente como isso funciona, ok?